Boa noite, caro amigo telenauta da sua TV Diário do Sertão. Uma ótima noite a todos vocês. Entrando no ar mais um programa Interview. Programa esse que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de muitas personalidades. É uma hora de bate-papo e costumeiramente gostamos de chamar de o raio-x das personalidades. E para começarmos a semana de Natal com o pé direito, temos o prazer e a honra de receber pela primeira vez aqui em nossos estúdios o nosso amigo cajazeirense, jornalista e advogado Francisco Gutenberg Cardoso de Oliveira, mais conhecido como Gutenberg Cardoso. Meu caro Gutenberg, já fiz você acho que uns 3 convites. Venha para cá, Gutenberg. E você acabou aceitando e vindo para cá. Boa noite, obrigado por nos aceitar nosso convite e estar aqui conosco. Mas o desejo era estar aqui para bater papo com vocês também, já que eu sou um ouvinte de vocês, tenho acompanhado o trabalho, tenho sido um incentivador, um vibrador com essa iniciativa pioneira de Petson. E estamos aqui para conversar, bater papo. Vamos papear. Antes de conversarmos sobre diversos assuntos, vamos conhecer um pouco mais a trajetória de vida de Gutenberg. Para aqueles que não conhecem ainda, Gutenberg Cardoso, eu disse que era cajazeirense, acertei? É de coração, né? De onde tu és? Não, na verdade, eu fui gestado aqui. Minha mãe engravidou aqui e a gravidez tinha um certo risco, não um risco físico, mas um risco de depois de eu nascer, poderia ter um destino que ela não queria. Aí ela seguiu para o Rio de Janeiro, nós temos família lá no Rio de Janeiro. E aí eu nasci no Rio por um acidente, fiquei lá até os 3 anos. E aí quando ela sentiu firmeza de que ninguém me tomaria mais dela, a dona Joana voltou para Cajazeiras. Então eu me considero cajazeirense. Cajazeirense, né? Apesar de ter umas ligações lá. E lembrar também que eu nasci lá no Rio de Janeiro, no Morro do Jacarezinho. Morro do Jacarezinho? Morro do Jacarezinho é onde deu 2 fenômenos, assim, do ponto de vista de midiático. Romário, onde ele nasceu lá também, e Escadinha, que foi aquele bandido mais perigoso do mundo. Eu sempre brinco, digo, olha, eu agradeço a minha mãe ter voltado para cá, porque eu podia ter desvirtuado no Rio de Janeiro, tudo, mas também podia ter sido outra coisa também. Eu também. Mas graças a Deus ter voltado para Cajazeiras, isso aqui é meu xodó. Muito bem, lá ó, deu um mocinho e um bandido lá no Morro do Jacarezinho. E aí uma situação muito carregada ainda. Não foi ainda totalmente pacificado. É verdade. Eu tenho família lá também, que mora lá também. Mas Gutenberg, para sobreviver nesse mundo nosso, nós temos que ser mais bandido ou mais mocinho? Pior que às vezes você quer ser mocinho e aí passa por bobo. Você tem que ser digno. Acho que é isso que tem que ser. Você ser autêntico, não adianta querer fingir. Quando você foge do seu ser, para que você nasceu, você sempre se trai. E aí a máscara cai. Por isso que eu tenho comprado tantas brigas, tenho sido tão autêntico. Paga caro, viu? Ser verdadeiro, dizer algumas verdades, tem um preço muito caro a se pagar. Mas você se arrepende dessas brigas que você compra? De jeito nenhum. Compraria tudo de novo? Todas as brigas que eu comprei, eu compraria. Obviamente a gente faz uma releitura de algumas posturas, mas não voltaria atrás de nada que eu fiz, das brigas que eu comprei. Acho que eu tenho uma filosofia do que eu faço, então não abro mão dela de jeito nenhum. Voltou para Cajazeiras com 3 anos de idade e passou praticamente sua infância e adolescência e fase adulta aqui no nosso município? Ou teve algum outro trajeto aí fora? Não, mas sempre de forma esporádica. A base foi aqui em Cajazeiras. A minha infância foi na rua João Moreira. Eu me lembro que eu brincava lá com Olivan Pereira, Dr. Joab, Marcondes Gonçalves, Riba, do violão, um irmão dele, Vigílio. Tinha uma Carlos Antônio da época, não? Carlos Antônio era uma época, eu acho que mais novo, na sequência. Mas também, naquele mesmo trecho ali, eu me lembro que eu comprava leite do pai dele lá. E como comprava aqui, era Seu Antônio Simão ficava lá no final da rua João Moreira, que era vizinho da primeira vereadora de Cajazeiras, que me foge o nome agora aqui, Anita Caetano, eu acho. Parece que é isso, é algo assim. Que era vizinho da... Minha infância foi ali. Eu me lembro que em 1964, quando
aconteceram assim, 3 fatos marcantes. Em 64, quando chegou a água saneada, você abria a torneira de trás da porta e botar um balde e sair água. Aquilo era um milagre. Tá? Eu me lembro desse fato, eu era garotinho, me lembro desse fato. O outro fato foi a primeira emissora de rádio que entrou no ar, a Difusora, no dia 31 de maio. Eu vi todo mundo indo pro rádio, o garoto. E o outro fato foi a Revolução, que tinha um ex-vereador, Dr. Germiniano, eu acho que era assim que ele se chamava. Muita gente foi para a casa dele, porque ele era convocado para as Forças Armadas, uma coisa assim. E aí, mamãe, o que é revolução? Estava vendo uma revolução no país? O garoto, a gente já ficava preocupado. E toda a gurizada correu para a casa dele. Nossa. Nós, guri, me lembro que... Fato inédito na época. Esses 3 fatos me marcaram de 64. E 6 meses depois, quando a Difusora entrou no ar, a gente começou a brincar de rádio. Nós montamos uma emissora de rádio. Num terreno abandonado que tinha na rua João Moreira. Quando fala nós, era você quem? Eu, o Olivan, Marcondes, o Joab, e tem outras figuras que eu não estou lembrando. Riba também ia brincar lá. A gente montava os picapes, o microfone, tudo. Foi começando aí a sua paixão pelo rádio? É minha de Big Boy, acho que nós, da brincadeira, 2 seguiram por rádio. Outros seguiram para outras coisas. Aí, quando eu atingi 11 anos de idade, eu disse, minha mãe, eu quero fazer rádio. E comecei. Passei 1 ano perturbando o juiz dela, até que ela me levou para falar com Mozart. Mozart Assis. Aí ele disse, não tem vaga de radialista não, tem de entregador de café. Entregador de café? Eu disse, top. Na Difusora? Na Difusora. Era o quê? Office Boy, chamava-se Office Boy. Eu disse, eu quero agora, tá dentro de uma rádio que eu queria estar lá. E aí eu comecei a entregar café, passei muito tempo. Como foi a sua relação com sua família, Gutenberg? Família de, se não me falha a memória, foram 3 irmãos. Você, Aguinaldo e a Amazonina. Amazonina. Inclusive eu vi a entrevista do Aguinaldo. Aguinaldo é assim, ele esquece que eu fui quem parcialmente criei ele com mãe e a Amazonina, porque eu era mais velho, tinha que tomar de conta. Você foi o mais velho da turma? Minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava tomando de conta de Aguinaldo, me deu um trabalho. Aguinaldo deu trabalho? Quando garoto era um... Levado. A Amazonina não, a Amazonina era mais calma. Mas a gente ralou muito para sobreviver. Eu me lembro que antes de entrar em rádio, eu fui padeiro, eu queria fazer algum trabalho. Isso logo já menino, já? Menino, para ajudar minha mãe, não podia só estudar. E ela me mantinha no colégio, e aí foi para o colégio estadual. Minha primeira escola começou por onde? A escola Duque de Caxias. Duque de Caxias, perto aqui do teatro... Do Chamegão, aqui não é do Chamegão, que era ali naquela exatamente. Me lembro do primeiro dia que eu cheguei na escola, me lembro das professoras, dos colegas de aula, tudo. E aí eu comecei a estudar e ia trabalhar. Eu fui para padaria, fui para tudo que coisa de... Qual era a padaria que você vendeu pão? De onde era? Você lembra? Mas era uma padaria de Diá, me lembro de Diá, que era um padeiro-chefe. Diá que é irmão de Vava. Essa referência eu tenho deles. E ele disse, menino, tu não é para estar aqui não, tu é muito inteligente, tu mexe muito. Eu trabalhei em oficina mecânica, com 10 anos de idade. 10 anos de idade. A oficina de Maciel Pereira Batista, que é o pai de Dr. Xavier. Também aqui no centro, aqui bem no centro. Eu me lembro que uma vez eu era tão irrequieto, tinha um torneiro famoso que trabalhava lá, e eu ficava em cima até que um dia a máquina pegou meu dedo. E aí me levaram para o hospital, tudinho, o médico disse, e você, quando foi isso? Foi na oficina, você é criança, não pode estar em oficina, não pode trabalhar. Eu tive que sair. Foi quando eu já estava com 11 anos, aí fui para o rádio. Aí você vendeu pão, que era um balaio que você vendia, era empurrando, como era que você vendia? Entregava o pão de madrugada. Madrugada? Madrugada. Nas ruas? Ou... Eu me lembro de um fato, aqui como marcante, a prova de que eu fui padeiro, que entregava pão. Eu vinha para a padaria, saía de casa, encontrei isso 4 da manhã, 3h30 da manhã. Encontrei uma criança chorando, madrugada da rua. Botaram uma criança embrulhada num saquinho de papelão. E eu me lembro que eu corri e vi a criança, o que é que eu vou fazer? Eu olhei, não tinha ninguém, não tinha guarda, ninguém. Eu bati na porta de Pedro da Mina, que foi um senhor conhecido aqui do futebol, jogava sinuca, era uma figura folclórica lá da Zona Sul. Eu bati na porta dele, ele abriu a porta com a arma na mão. Aí viu que era um garoto com uma criança no... Digo, essa criancinha estava chorando aqui perto da sua casa. E eu entreguei para ele essa criança. Depois ele criou essa criança, foi um dos filhos dele. Nossa, você foi quase uma cegonha, né? Encontrar aquela criança, mas cheguei atrasado na padaria, né? Deu um problema para mim lá.
Muito bem. Passou quanto tempo na padaria, Gutenberg? Não, era coisa, eu passei pouco tempo, porque os caras sentiam que eu tinha jeito para outra coisa. Você sempre foi muito inquieto, muito impaciente, muito à procura de alguma coisa, né? É uma característica. Uma característica sua, né? Aí foi pro rádio, começou lá na difusora Rádio Cajazeiras, de um tempo de Mozart Assis, entregando café. Mas quando foi de fato que você deixou o café e começou a estar lá? Não, aí você talvez nem lembre. Um dos caras que me ensinou foi Edmundo Amaro. Edmundo já era operador, também novo, um garotinho, aí me deu uma força. Edmundo, Crispim, Jiquiri, assim que eu lembro. Depois veio Josemar de Aquino, também já estava lá na equipe, na parte técnica. Aí me ensinaram, aí eu desenrolei para operar. Quem na época você gostava de ouvir, que você ficava assim vislumbrado com o trabalho dele? Olha, Gilson Souto Maior, Ferreira Lima, uma grande legenda, Geraldo Batista, Valmir Lima, foram grandes locutores assim, que eu operei para eles, fui operador deles. E aí era você tem uma escola de rádio. Eu sempre digo, minha cultura musical é muito eclética. Eu gosto do forró, do pífano, de João do Pife a Mozart. Porque eu lidava com música, eu tocava, meu instrumento era música. Rodar música, selecionar. Eu era muito inquieto, por isso que naquele tempo o gosto musical era muito mais apurado que hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tinha música ao vivo, eu me lembro de Tebejinho, num grupo de seresta que tinha, Noite de Seresta na difusora, o que aquele camarada tocava, eu digo, como é que um cara como Tebejinho, um instrumentista e criador, a gente teve aquele cara aqui, e a época em que ele viveu e tocou, não conseguiu ser descoberto para ir para o Sul, ou não teve coragem de ir para o Sul. Mas era um gênio. Qual foi o primeiro programa que você de fato controlou, Gutenberg? Não, eu fiquei... Aí tem uma dúvida. Eu como aprendi, foi na difusora mesmo. Já no prédio novo ali da difusora. Agora, por incrível que pareça, eu me considero o primeiro locutor e o primeiro operador de FM da Paraíba. Loco operador? De FM. Porque a primeira emissora oficial é em Campina Grande, mas a primeira que começou a operar foi aqui. A Patamuté FM. A Patamuté FM, que ainda não tinha homologação de ser Patamuté. O Mozart Assis foi para os Estados Unidos e comprou um transmissor de FM que ainda não era estéreo. Era quase estéreo, era uma pré-fase de estéreo. Ele comprou o transmissor, montou uma rádio, botou uma antena provisória e começou de forma precária e clandestina a operar. E aí eu tinha a seguinte incumbência, como aprendiz de rádio. Eu tinha que montar, fazer uma seleção musical, botar o programa no ar todo dia, de 9 até as 11, mas antes eu tinha que passar de bicicleta na casa das pessoas que tinham rádio FM para dizer que a programação de hoje era boa, que fosse ouvir tudo isso. Porque só tinha 5 rádios na cidade. Você fazia o marketing de casa em casa? Exatamente. Não. Mas só tinha o quê? Tinha muitos rádios na época? Só tinha 5. 5 rádios. 5 rádios. Então você tinha 5 ouvintes. 5 ouvintes, pois é, exatamente. Mas era o pioneirismo de Mozart. E eu ia com todo o prazer nessas rádios. Me lembro que na Eletrofamoge, na Praça João Pessoa, tinha um Transglobo, um raidão grande, que tinha FM. E o prazer deles era sintonizar, eu ficava dando a hora, falava muito pouco, eu era aprendiz ainda, e a boa seleção musical, só música músicas eruditas, músicas clássicas e bossa nova. Pois aí eu me considero, e eu ficava todo dia, 2 horas operando só para 5 rádios. Aí depois Zé Cavalcante comprou um rádio, foi como a chegada da televisão, o rádio FM. E é por isso que eu me considero. Depois veio a rádio de Campina Grande, que foi primeiro do que aqui, depois veio a Patamuté definitiva, com transmissor mais já convencional. Mas eu acho um feito isso, primeiro locutor, eu acho que do Nordeste, viu, que Mozart era muito pioneiro. Talvez Recife já tenha tido já FM. Então, de fato, foi lá no FM que você começou, de fato, a soltar a voz. Foi, ainda precário. Aí depois eu fui ser controlista, depois operador de áudio, e comecei a piruar na redação. Eu disse, rapaz, aqui eu já dominei. Então quero ir agora para outro setor. Aí foi quando Nonato Guedes, que já a gente estudava no Colégio Estadual, eu, Josival, Lena Guimarães, Nonato Guedes e várias outras figuras aí dessa contemporânea, começou a gente fazer também redação, fazer jornalismo no colégio.
com um jornalzinho alternativo. Lá no estadual? No estadual. Mas saía do âmbito do colégio e já foi para a cidade. O jornal circulava na cidade. Joaquim Alencar fazia parte também do jornal, Tarcísio Pereira, Tarcísio Siqueira, melhor dizendo. Era um grupo Naquela época, ousado. É uma época de muitos movimentos, né? Foi na época também do surgimento da Semana Universitária também, Gutenberg? Foi naquela época? É um pouco depois do surgimento da Semana Universitária. Você também estava dentro desse Não, eu participei também, eu me envolvi também na Semana Universitária. Foi um momento de ouro ali no Colégio Estadual, né? É. Sua época ali, a época de Era Quirino também, né? Eu me lembro dos diretores Quirino, Abreu, Monsenhor Vicente. Eu me lembro que tinha uns fatos assim interessantes. Eu e Nonato Guedes estudávamos à noite e a gente fugia da escola à noite para assistir os comícios de Bosco Barreto, naquela eleição, comício de Raimundo Ferreira, também a gente teve já no final. E teve um dia que a gente foi flagrado, identificaram que a gente pulou o muro para assistir o comício. No outro dia o Monsenhor Vicente chamou a mim e a Nonato e impôs um castigo. Porque a gente era, ao mesmo tempo, aluno do colégio que ele era diretor e funcionário da rádio Alto Piranha, que eu já estava na Alto Piranha naquele tempo, e ele era diretor também da rádio. E ele também era secretário de educação do município. E eu me lembro que a gente tinha envolvimento com ele, e aí ele botou a gente, eu e Nonato Guedes, de castigo, um olhando para uma coluna do colégio na hora do recreio. Para a gente não mais fugir. Mas fugiu depois, não? Sempre dava um jeito, ele pedia, ele sugeriu que a gente fosse pedir, porque era um trabalho jornalístico. Aí ele dizia, não misture as coisas. Isso aqui vocês têm que assistir a aula até o final da aula, que é 10h30. Quando quiser sair, venha me falar comigo. Se eu permitir, bem. Se não permitir, não vai. Não mistura os trabalhos. O colégio é uma coisa, a rádio é outra. Muito bem. Difusora 94 FM, você citou já um outro momento que foi na rádio Alto Piranhas. Como é que se deu essa... O Nonato Guedes percebeu que eu tinha faro jornalístico. Aí me convidou com o Zé Hildo Trajano para ir para Alto Piranhas, porque lá eu já fui como repórter. Aí na Alto Piranhas foi um período muito rico também, porque eu e Nonato, a gente começou a criar, até que... Você fala repórter de externa? Sim, repórter de rua mesmo, de ralato. E depois eu fui para... Você lembra a primeira matéria que você fez como repórter? Foi policial. Foi policial? Policial. Você lembra qual foi o fato? Eu me lembro que era um fato envolvendo duas pessoas aqui era Zé de Eugênio, um incidente entre duas figuras valentes que tinha na cidade. Ver se eu lembro o nome deles dois aqui. Não lembro o nome, mas... Caso que foi uma briga? Eles dois eram valentões e se encontraram num sábado à tarde no final da ladeira do cemitério ali. Teve um enfrentamento deles dois, na faca, na pedra, tudo. Aí eu fui cobrir esse fato. E era assim, a gente quando começa, o repórter novo, ele gosta muito de cobrir os fatos policiais. É verdade. E aí eu me encantava. Que é polêmico, né? E eu fiz algumas matérias polêmicas também. Lembra aí algumas? Eu me lembro de uma que estava assim para um bancário que faleceu aqui, vítima de um tiro, e ele apareceu afogado nas águas do açude de Santo Antônio. E aí foi recolhido, levado para o hospital, feito a necrópsia e botaram ele na pedra, tido como afogamento. Ele bebeu e foi lá e morreu afogado. E aí o repórter, eu fiquei intrigado, porque eu conhecia ele trabalhava acho que no Banco do Brasil, salvo o melhor juízo. E eu fui lá ver o corpo na pedra. E aí a curiosidade do repórter, ele sangrava pelo ouvido, sangrava pelo nariz e pela boca. E aí não tinha ninguém nessa hora que o repórter ficava lá. Eu passei o dedo estancando o sangramento do nariz, da boca e do ouvido. Por um momento assim, eu limpei e notava que lá embaixo continuava sangrando. Digo, esse sangue não está saindo por esses orifícios, está saindo por outro canto. Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer aqui, vou dar uma de investigador aqui. Eu mexi no corpo, virei o corpo, e encontrei um buraco na nuca, por trás dos cabelos aqui da vítima. Eu disse, isso aqui eu vou... A matéria era tão perigosa porque envolvia era um afogamento que veio depois... À tona que foi um assassinato. Foi um assassinato aqui que deu muita polêmica aqui na cidade. Aí eu saio de lá, vou direto para o meu diretor, que era Zé Hildo Trajano. Zé Hildo, eu descobri um fato ali, tudo, e eu preciso comunicar a você que eu vou denunciar esse fato, e é muito sério. O laudo médico já tinha saído, que era afogamento e tudo.
Aí Isaías disse, vamos, mas Isaías falou que quis, ele estourou a notícia e... Eu me lembro desse fato, foi muito marcante. Porque aí depois veio encontrar o orifício da bala, depois encontraram, a polícia saiu investigando e descobriu que tinha sido um assassinato. Nossa. E a cidade toda lembra desse fato aqui, eu não quero relembrar porque não veio ao caso. Mas foi esse um dos casos que eu desvendei como um repórter furando que ficava catucando, tentando descobrir. Investigativo. Um pouco do repórter investigativo. Você acha que falta mais isso nos repórteres de hoje, esse lado investigativo? Falta, porque há muita acomodação, as pessoas não querem ir a fundo para rebuscar uma notícia, quer sempre encontrar o mais fácil, quer copiar, quer pegar dos outros, quer pegar uma dica dos outros. Então, é um defeito da nossa geração que talvez seja o defeito da internet. Mas a gente está tendo já casos interessantes, eu tenho acompanhado aí pelos blogs do estado afora e até dos vizinhos aqui, alguns trabalhos a fundo, os caras vão e... Não são muito rebuscados em investigar uma notícia, mas detona e já faz algum trabalho mais avançado do que simplesmente dar a notícia. Você lembra de algum deslize que você cometeu aí no rádio? Esse seu início? Cometi. Eu tive umas ocasiões que eu pedi desculpa de equívoco, mas assim, pontualmente eu não lembro de um caso. Eu me lembro que eu pedi desculpa uma vez a um médico que eu denunciei e depois vinha saber que ele não tinha culpa na matéria. E eu fui lá para pedir desculpa a ele, depois fui pessoalmente e pedi desculpa no rádio também. E quando é que você deixou a parte policial e foi para o jornalismo político? Quando eu entendi apareceu uma proposta na Rádio Alto Piranhas, você vê, naquela época o forte do jornalismo era a noite. Terminava a Voz do Brasil, Zé Trajano começava a discoteca no Namite, de 8 da noite até as 22 horas. Tinha noite que ia até meia-noite, quando o fato... A televisão não dominava, o rádio era a noite dominava. E aí eu propus a Zailton fazer um programa de meio-dia. Me lembro que era eu, Glériston, Aloysio Freitas, chamado Olho Vivo. E eu considero o programa plasticamente mais bem produzido que eu já trabalhei. E olha que eu domino bem essa história de plástica de rádio, vinheta, quadros, essas coisas todas. Mas naquela época, com o Glériston de Oliveira, a gente fez uma ousadia muito grande. E aí foi o primeiro programa de meio-dia aqui, com esse estilo de programa, eu considero que foi exatamente a partir dali. Que aí, na difusora, tinha o grande jornal, que era aquele noticiário lendo, tudo, não tinha improviso. Nosso tinha criação, tinha improviso. Eu considero esse programa Olho Vivo, eu e o Glériston, na Alto Piranhas, como o início desse formato de programa que a gente tem até hoje. Com certeza, com certeza. Que aí depois eu fui... Você foi pioneiro nisso. E depois aí quando eu saí da Alto Piranhas, veio a venda da rádio para o grupo de Arcanjo. Eu passei um período sem rádio. Quando eu voltei na difusora, foi que eu criei o Boca Quente. Aquele formato. Qual foi o ano? Você lembra? 85, acho que foi 85. Mas no Boca Quente, parte 2 ou já nesse formato 1 e 2? 1 e 2. Já foi no 1 e 2. E nessa sua jornada no Boca Quente, na criação do Boca Quente, na difusora, era você e quem? Vê se eu me lembro aqui. Eu me lembro que a equipe eu montei uma equipe boa. O diretor era Eduardo Jorge, que foi convidado por Zé Cavalcante, eu era o diretor de programação. Eu me lembro de Mariana Moreira, eu me lembro de... Depois eu vim convidar Josivaldo também. A memória já está me traindo aqui. Foi tanta gente com quem eu trabalhei no rádio. Marcos Rodrigues depois veio a seguir. Ou seja, o programa teve vários apresentadores, mas com formato. Às vezes eu me afastava um pouco, porque eu estava dirigindo a rádio também. Mas a gente fez muitas ousadias nesses quase 15 anos da Rádio Difusora. Acho que foi assim, do ponto de vista de presença, que assim, o que foi criado na Alto Piranhas com o Rádio Vivo, o Olho Vivo, depois com o Boca Quente, aí eu pude tinha uma emissora mais estruturada para criar. Eu me lembro, você olha a ousadia, você em pleno carnaval, uma rádio de Cajazeiras, transmitindo simultaneamente de Olinda, de Recife, do Rio de Janeiro, com um repórter presente lá. Você tinha muitas dessas coisas também, muito, né? Espalhar. Isso era uma... E transmitindo das cidades da região toda, onde tinha carnaval, o Iraúna, São João do Rio do Peixe, onde tivesse... Você jogava correspondente em várias cidades. Transmitia o desfile das escolas de samba, transmitia o carnaval dos clubes,
do Jovem Clube, do Tênis Clube, do 1º de Maio. Eu me lembro que eu fui quem criei o painel de transmissão da difusora, que tinha as linhas físicas feitas por Mozart, de todos esses locais. Era só plugar e falava do local. Você lembra dos momentos alguns momentos marcantes à frente do Boca Quente? Alguns fatos assim que você nunca vai esquecer, que tenha marcado de alguma discussão, de alguma polêmica que foi gerada dentro do Boca Quente, que tenha marcado sua trajetória como jornalista, Gutenberg? Olha, eu tenho uns fatos. Eu me lembro que teve um fato lamentável, que foi, eu fiz uma denúncia contra uma exploração que tinha na porta dos bancos contra os velhos aposentados. E aí a denúncia envolveu um serventuário e um prestador de serviço de segurança do banco. Isso foi antes do carnaval, essa denúncia. E a denúncia teve uma repercussão, o banco mandou apurar, tudo, envolveu justiça, tudo. E de repente, no carnaval, esse cara que foi denunciado me pega no meio da rua. Nossa. E veio me espancar. Foi assim. Mas chegou a lhe espancar? Chegou. Teve. E assim, ele era muito grande. Eu era pequeno e ele estava embriagado, ele disse, foi você que me denunciou, eu vou lhe pegar agora. Nossa. E eu não tinha o que fazer, porque minha complexão física é pequena, eu sei que eu me agarrei com ele como lutador de boxe que agarra para não apanhar, e ficou aquela coisa, aí veio polícia, veio tudo, foi uma situação realmente muito desagradável. Quer dizer, como repórter, você também enfrenta dificuldades para denunciar. Tiveram várias denúncias, vários. Eu me lembro que teve uma época quando aí eu acho que foi no Olho Vivo. Na época que aí foi a repressão mesmo, o país vivendo ainda a exceção, e a gente fez algumas denúncias, fez algumas. A gente se envolvia politicamente com o movimento de esquerda, apoiando o Bolso Barreto nas suas jornadas. E aí eu me lembro que eu tive que passar quase um mês fora aqui da cidade para não ser enquadrado aí nessa história da Lei de Segurança Pública da época. Eu me lembro que tem um cara que ele já faleceu, é Seu Arruda, que é o pai de Arruda Sobrinho. Ele era um cara de muito prestígio junto às Forças Armadas, e ele foi um protetor da gente. No fundo também ele era como o Monsenhor Vicente e o Dom Zacarias. A rádio, na época, a Rádio da Alto Piranha, a gente tinha uma trincheira de esquerda dentro da Rádio da Alto Piranha. Eram subversivos. Eu me lembro de uma vez que o Dom Zacarias nos chamou para uma reunião. Eu, Nonato, o Monsenhor Vicente, que era o diretor da rádio, e Monsenhor Vicente, Isaílton era o diretor comercial, e eu e o Donato como repórter, porque a gente tinha feito umas denúncias, e chegou aos ouvidos do bispo, e o bispo fez uma reunião assim, e eu me lembro daquele momento, ele disse, esses casuzinhos estão me dando muito trabalho, eu acho que um dia eu vou vender essa rádio, que eu não aguento essa pressão toda, vocês denunciando, me criando problemas, a segurança nacional fica preocupado, vocês apoiando essas coisas de Bolso Barreto, esses padres italianos aqui também, que eram os padres italianos aqui, que tem um belo trabalho de educação, um belo trabalho de conscientização que esses padres italianos fizeram. E eu me lembro que a gente ia para essa reunião com o bispo, ele com aquele charuto dele para nos advertir. Mas no fundo ele era um protetor. O Dom Zacarias, ele protegia os seus comunistas. Muito bem, estamos batendo papo com essa figura complexa e de muita história, Gutenberg Cardoso. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta conversando sobre o tema que ele mais gosta, política, daqui a pouco. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Agora no Shopping de Cajazeiras, Geraldo Lira Fashion e Geraldo Lira Calçados, com grande promoção de ano novo. Na compra das marcas Niran e Zirap, você concorre a 3 motos Bros e um carro New Fiesta. Para mais informações, ligue 3531-6645. Geraldo Lira, o rei das confecções. Cajazeiras, Paraíba. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Central Lab disponibiliza para você uma equipe técnica com pós-graduação nas melhores universidades do Brasil, além de tecnologia laboratorial de alta precisão. Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros com qualidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O Central Lab fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras e, se você precisar, a gente vai até você. Central Lab cuida de você. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rock Blue, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na Rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. O mágico é seu assistente. 1, 2, 3, o coelho sabe o que faz. 1, 2, 3, acelga, almeirão, berinjela e tomilho. 1, 2, 3, é bom comer vegetais. 1, 2, 3, patinhos que hablam. E água fria. 1, 2, 3, agora vai esquentar. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez. Tem um Natal tão completo quanto o Lojão Rio do Peixe. Nossas lojas estão esperando por você com diversas ofertas. Olha só, essa moderna estante prêmio Fiazine, apenas 12 vezes de R$ 24,90. Roupeiro Elite com 3 portas corrediças e pés por 12 vezes de R$ 67,90. Muita praticidade com a lavadora Miller que lava até 10 quilos. Somente 12 vezes de R$ 29,90. Natal assim, você nunca viu. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. De volta com o seu programa Interview TV Diário do Sertão, batendo papo com o professor do jornalismo cajazeirense, está aqui ele, Gutenberg Cardoso. Gutenberg, você falamos sobre isso um pouco da sua trajetória, se bem que a sua vida daria para fazer uns 10 programas e ainda sobraria espaço para você apresentar esse percurso da sua vida. Mas vamos entrar agora na questão política. De fato, você foi um dos grandes, eu não sei se o único idealizador, mas um dos que apostaram no nome, por exemplo, do hoje secretário Carlos Antônio, na época para ser prefeito da cidade de Cajazeiras. Você foi um defensor, você praticamente comprou briga com muita gente para apostar no nome de Carlos Antônio.
Foi esse o caminho mesmo? Comprou muita briga. O que fez você acreditar, ver naquela época em Carlos Antônio, que ele poderia ser um político promissor? Não, era a necessidade de renovação política que a cidade reclamava. A gente vinha muito de uma gangorra. Vitoriano, Epitácio? Não, Vitoriano já veio depois, era Epitácio e Chiculim. Aí depois Vitoriano quebrou o ciclo, mas ficou moendo sempre isso aí. E aí a gente tinha necessidade de era um quadro novo, um cara que chegou lá de uma experiência no norte do país não bem sucedida, mas ele veio com muitas ideias. Tudo. E eu me lembro que a gente formou um grupo que se multiplicava. A primeira reunião tinha 4 pessoas. Eu me lembro que eu, ele, professor Zé Antônio e acho que Josival. Na outra reunião foi 8. A gente começou a criar a multiplicação, depois 16. E aí começou uma 16 para 32, foi multiplicando, a gente foi fazendo essa multiplicação. Eu me lembro que a gente chegou a colocar 1.500 pessoas dentro desse processo de multiplicação na ABB. Nossa. Era um trabalho uma dinâmica que terminou no workshop. O workshop já foi com quase 200 pessoas, nesse efeito de multiplicação. Tivemos 100, depois foi para 200, e aí a ideia ninguém segurava, o convencimento ninguém segurava. A gente teve resistência ao nome de Carlos Antônio, porque as pessoas achavam que as velhas raposas não perdiam a eleição aqui. Vitoriano nunca perderia uma eleição. E se provou que perdia e perdeu. Porque o fato novo. E tanto é que eu acho que Carlos está consolidado aqui, elegeu a mulher e tudo, em função dessa acredito ser a maior liderança política hoje no momento aqui na cidade de Cajazeiras. Com a morte de Epitácio, assim, a saída de cena de Chiculim se renovou, mas eu ainda acho que precisamos de mais quadros novos, a política está precisando de mais gente jovem, que novas lideranças apareçam. Eu tenho muita fé, eu gosto muito de Jeová, que é um cara que é daqui do sertão, que pensa, é consequente. Acho que é um quadro novo que deve ser, o povo deve olhar para ele com bons olhos para mantê-lo na vida pública, mas carece de mais lideranças jovens e novos quadros entrando na política. Porque senão fica só aproveitadores e figuras carimbadas, que não tem vocação para a política. Você acha que tem muitos na região sem vocação para a política? Que estão por conveniência. Muitos foram médicos que foram empurrados para a política, nem queriam fazer política. A gente tem 2 exemplos. O exemplo de Léo Abreu, que renunciou. É exemplo claro, né? Claro, ele não é preciso gostar de gente, gostar do povo, para ser político não é fácil não. Eu reconheço também que a vida de político, ele sacrifica muito a vida pessoal, sacrifica a família, tudo. Eu acho que o exemplo de Léo é um exemplo bastante latente. Tem outros exemplos no país aí. Agora o prefeito de Cabedelo também, a pressão foi tão grande que ele pulou fora. Disse, não, eu quero viver, isso aqui é uma loucura. Carlos Rafael, como é que você avalia o Carlos Rafael aí? Não, eu acho que ele teve ele conseguiu marcar o pequeno período que ele passou. Ele só não coroou com a eleição. Que eu acho que aí foram os equívocos. Ele não agregou. Ele errou politicamente quando não teve a habilidade de ampliar. Porque quem está no poder tem facilidade de agregar e de ir buscar os apoios necessários. Ele não teve essa capacidade. Mas também era um garoto, né? Vereador, ainda pouco experiente. Eu acho que valeu. Você acha que ainda há espaço? Há futuro para ele ainda? Eu acho que há, porque há um vazio ainda, né? Assim, quando há um vazio, alguém vem e ocupa. A oposição praticamente hoje não existe um candidato, fora Vitoriano de Abreu que tem um mandato. Quem seria hoje da oposição que poderia ser um pretenso candidato futuramente? Eu vejo a Djamildo poderia ocupar esse papel, mas ainda não se definiu entre política, porque às vezes tem que se dedicar para fazer a política, para ser político. Há uma vacância, há espaço vazio. Isso pode ser ruim para Cajazeiras, ruim. Esse contrapeso, né? É ruim. É ruim. A cidade precisava ter que já... Olha, eu não entendo como é que Cajazeiras não tem um deputado federal daqui. Exatamente. Por que a região nunca se... A região era para ter... Isso aqui era para ter 2 federais aqui dessa região. Uns 4 estaduais, porque tem potencial eleitoral para isso. Mas se pulveriza, apoia candidatos de outras regiões. Isso é uma inabilidade. É uma inabilidade política nossa.
da região. A população tem culpa em alguma coisa nisso? Ou é mais da classe política? Não, é da classe política, porque o povo recebe o prato feito. Os conchavos são feitos, os entendimentos são feitos, são oferecidos os candidatos. Agora mesmo, os candidatos a deputados estaduais foram forjados, alguns por iniciativa própria e outros vêm pelos grupos políticos. Quer dizer, em quem é que vai se votar para federal em Cajazeiras? Nos de fora. Porque não gestamos. Eu já acho que se pudesse, seria Carlos Antônio ser candidato a deputado federal. Você apostaria nisso? Era. Inclusive, ele deu uma entrevista na emissora de rádio dizendo que acredita que para 2014 ele vai estar apto a concorrer às eleições. Poderia ser uma deixa para ele? Poderia ser, seria um bom nome aqui. Se a região pudesse elegê-lo, ele conhece tudo isso aqui. Então, quando você representa uma região que você conhece, você vai buscar as soluções para aqueles problemas pontuais. Mas eu não acredito que os cabos que vêm de fora, não é diferente de quem mora aqui. Você falou deputados estaduais. Como é que você está avaliando aí os deputados que são mais atuantes em Cajazeiras? No caso, Vitoriano e Zé Aldemir. Eu até tenho sido meu crítico com o Vitoriano, mas ele até tem tido uma postura como opositor corajosa. Que não é fácil fazer oposição a Ricardo Coutinho. É preciso ter muita coragem, preciso ter muita determinação. Zé Aldemir também está tendo essa postura agora também, de ser crítico, de cobrar as coisas do governo. Falta o deputado do lado do governo. Que quem está fazendo esse papel é o próprio Carlos Antônio e Jeová que está cobrando. Então, se Jeová fez a coisa certa? Para poder se eleger, fez. Mas do ponto de vista ideológico foi um desatino, né, o que ele fez, deixar o PT. Porque ele tem uma história dentro do partido. Exatamente. Mas o partido, ele teria dificuldade de se eleger no PT. Se ele tem ficado, ele tem dificuldade. E aí o que é que ocorre? Às vezes os políticos têm que fazer essas cambalhotas políticas na vida para poder se eleger, porque tem uma máxima de que não pode perder. O derrotado, eu considero um dos políticos mais brilhantes de Cajazeiras foi Raimundo Ferreira. Mas nunca conseguiu ganhar. Veja aqui. É verdade. É um cara magnífico. Eu me lembro dos comícios dele, que eu era criança, fiz discurso, tudo. E era um cara iluminado, mas na cidade nunca deu vez a ele. A população talvez não tenha consciência do que seja, do real papel do político, seria isso? Porque a gente sabe que quem decide é uma massa. Em geral, a massa assimila pouco para entender. E há muito fisiologia, assim, as pessoas decidem seu voto, alguns por simpatia, outros por qual é a vantagem que eu vou ter, pessoal e na minha família, se eu votar naquele candidato, nesse ou daquele. Há essa cultura de tirar vantagem. E a Paraíba é muito forte nisso. Talvez seja isso. Está quebrando agora. Eu acho que quebrou com a eleição de Ricardo Coutinho. O Ricardo conseguiu passar uma ideia de que ia ser o salvador da pátria e contra os tradicionais, e o povo embarcou, que ali foi um exemplo típico que o povo vai apostar aqui. Eu não sei se ele vai conseguir convencer o povo novamente. Desses três candidatos, pretensos candidatos a deputado estadual, Vitoriano, Zé Aldemir e Jeová, você acredita que os três conseguem entrar? Você acha quem é hoje o mais, a nível de hoje, a preço de hoje, quem está mais comprometido em não se eleger? Eu acho que Zé Aldemir está assegurado. Jeová provavelmente pode se eleger também. E Vitoriano, eu botava ele numa faixa de muita dificuldade, mas eu estou vendo que a postura que ele está adotando de contraponto, de oposição, pode ser a surpresa. Pode até ocorrer de Vitoriano ser o mais bem votado, porque ele está só do outro lado. E como há um desgaste muito grande do governo Ricardo, em algumas áreas, e para estadual esse vínculo não se estabeleça, as pessoas, não, Vitoriano teve coragem de cobrar, vamos para cá. Isso pode ocorrer. Zé Aldemir também está tendo essa mesma postura também, crítica, de cobrar do governo, de exigir mais para a região. Muito bem. Como é que você está avaliando hoje o governo da prefeita Denise Albuquerque? Eu percebo que ela tem um estilo diferente de Carlos Antônio. Ela é mais pé no chão.
ela é mais dura. Ela sonha menos. Você fala mais dura em que aspecto? Nas finanças, ela tem sido mais, exige mais da sua equipe. Assim, obviamente que eu não estou muito mergulhado dentro do governo, mas eu tenho as informações que ela é mais realista e menos sonhadora. Carlos Antônio é muito sonhador. Mas também, assim, junta, acho que é um casamento. O Carlos Antônio ajuda de um lado e ela pé no chão, mas no outro, não passa, assim, ela tem tomado medidas corajosas, até antipáticas, para não comprometer as finanças do município, né? Então, a situação não é boa também aqui. Então, agora, falta, passado o primeiro ano, ela precisa agora mostrar a cara dela. Ela fez já o básico. Está faltando essa, agora falta de lanchar. Essa personalidade no governo dela? Não, a personalidade ela já tem. Ela precisa mostrar a marca dela, como obra, como ação. O que é que vai ficar de marca dela? Eu disse isso essa semana passada ao prefeito da capital. Disse, olha, você está fazendo tudo, fez o básico. Manteve as festas, manteve as tradições, está subindo o astral da cidade. Mas faltam as grandes obras. Faltam as coisas que vai marcar o seu governo. Eles vão começar agora. Como é que os senadores, você acredita que Cássio será... Como é que está essa repercussão de uma possível candidatura de Cássio Cunha Lima ao governo do estado da Paraíba? Você aposta nisso? Não, olha, eu assim, qualquer analista político diz logo, não, Cássio será candidato. Os sinais todos são de candidatura. Aí a gente, e conhecendo a família Cunha Lima, a gente não tem a menor dúvida que é candidato. Agora, o fenômeno pessoal pode falar mais alto. O fenômeno que eu digo, imagina o que aconteceu aqui com o Léo, né? Não foi uma atitude assim, pô, meu cara é prefeito e renuncia. Cássio pode desistir de se candidatar pensando nele, quanto pessoa. Porque ele está numa situação boa, rapaz. Senador. E é muito perfil dele, né? Bem como senador. O primeiro ano foi crítico, mas já deslanchou, já domina. Está na cena nacional. Para vir para uma disputa, romper com um parceiro que teve. Pode não, a justiça pode impedir de ser candidato. Olha, ele passar por tudo aquilo de novo. Ele pode perder a eleição, ser candidato e perder a eleição, sem precisar. Então eu estou achando que Cássio, a minha segunda opção, se ele não for candidato, é ele apoiar outro candidato que não seja Ricardo Coutinho. Você acha que Cássio seria capaz de se aliar aos seus grandes rivais, que é do grupo, por exemplo, Maranhão, a exemplo de Vitalzinho Veneziano? Sem dúvida. Tu já pensou, o Cássio elegeu Ricardo. Ricardo não cumpriu, ele não gostou, sei lá. Aí ele decide apoiar outro e ganha. Mas isso não seria uma forma de se comprometer também? Tá, e se pula, mudar de opinião? Não, mas aí ele tem que estar sintonizado, não é com a liderança política, não é com o povo. E ele só vai se for certo. Se ele sentir que o povo não elege Ricardo Coutinho, ele abandona Ricardo Coutinho. Ele já deu sinais que não está gostando de muita coisa que Ricardo faz. Mas e Veneziano? Desconhecido também daqui da região do Nordeste, conhecido no eixo Campina Grande e o reflexo no eixo João Pessoa, mas no interior da Paraíba, de certa forma ele é desconhecido. E talvez seja um dos problemas para uma possível eleição para governo do estado da Paraíba, além de possíveis rumores de que ele poderá ser ficha suja. Como é que fica então a oposição a nível de estado? Seria a segunda, o plano B seria Vitalzinho? Não se iluda, o candidato será Veneziano. Porque Veneziano, ele tem... Se você pular essa fase até chegar à campanha e à pré-campanha, ao debate e tudo, você perceber que Veneziano tem todos os elementos que um bom candidato tem. Ele é brilhante no vídeo, brilhante nas oratórias, fala bem, tudo. Ele é pobre. Hoje Veneziano é um cara que não tem praticamente nada, tem um apartamento e um carro. Não é ele é um Ricardo Coutinho, talvez tenha o mesmo poder aquisitivo. E hoje o povo observa muito isso. Tem um partido tradicional. Em toda cidade tem o PMDB. Um lado vota do outro lado, o outro vota no PMDB. Então isso aí são elementos básicos para ser o candidato de oposição. E outra, ele assumiu essa postura de oposição a Ricardo Coutinho já há muito tempo. Tem sido o contraponto.
Ele só precisa convencer o restante, que ainda tem dúvida, são essas dúvidas que pairam, para poder ele ser o nome. E eu já percebo que é muita gente que deseja votar em Cássio, está migrando para veneziano, porque entende que Cássio está vacilando. Se Cássio já dissesse agora que era candidato, ele já podia consolidar o seu nome muito antes da eleição. Mas eu já percebo que muita gente já... Não, olha, Cássio apoia esse governo, não concordo com esse governo. Isso eu estou falando na fatia que não vota no governador, que é natural, sabe? São os dois polos. E ainda pode surgir uma terceira candidatura, além das candidaturas nanicas, que poderão ser candidaturas que vão incomodar. É justamente onde eu vou entrar. Pode ter um fato novo na associação. Tem dois polos. Tem um polo do governo Maranhão e tem um polo do grupo veneziano, que é do PMDB. E no meio disso tudo, existem dois fatores, ou dois elementos, que é o próprio Cássio, e tem Agra, e tem Nonato Bandeira nessa história toda. Como é que você vê que vai... o que é que você vislumbra Cássio já falou, mas, por exemplo, Nonato, que é um grande articulador, vice-prefeito de uma pessoa, e no caso de Agra, você acha que eles vão para uma candidatura independente ou você acha que eles vão partir para um desses dois extremos da política? Olha, nós deveremos ter 5 candidaturas, 3 competitivas e 2 que serão azarões. Eu considero o Major Fábio no PROS e Nádia Paletó no PT, que pode ocorrer o fenômeno Cartacho na capital. Cartacho era o 5º, com 3%, foi para 5%, foi para 6%, foi subindo, e ganhou as eleições. Esses 2 candidatos vão incomodar muitos outros. E pode fazer aí um estrago muito grande dessa campanha. Mas o nome de Agra não teria beneficiado? Mas aí Agra, Nonato, esses outros candidatos, Santiago, vão compor essas 3 grandes chapas. Como é que vai se compor a chapa de veneziano? Como é que vai se compor a chapa de Ricardo Coutinho? Então, Nonato vai ser chamado para uma dessas chapas, Agra vai ser chamado, talvez o presidente da Assembleia... O próprio Ricardo Coutinho já tem enviado emissários à procura do Nonato Bandeira, Nonato Bandeira, Você acha que o Nonato volta? Não acredito, eu não acredito. Eu tenho conversado muito com o Nonato, fiz 2 entrevistas com ele recentemente, e ele não vê volta, porque ele acha que o Ricardo não se elege. Acha que o Ricardo traiu... o que prometia na campanha, tudo. Então o Nonato é muito crítico com relação ao governador. Até porque conhece, também conviveu com ele tudo. Eu acho que vamos ter aí... Eu acho que talvez o Rio Santiago vai ser o senador de Ricardo. Eu acredito que veneziano pode ter Agra como vice. Para o Senado, eu ainda acho que Maranhão pode ser candidato a senador. Maranhão, você acha que ele teria coragem ainda de enfrentar o Senado, ir para o Senado? Ele não quer. Depois da derrota de João Pessoa, por exemplo. Ele não quer. Ele já está provando que não quer. Mas, quando você faz qualquer pesquisa espontânea, o nome dele dispara. Para o Senado. Para o Senado. Qualquer inquérito, qualquer pesquisa. E Rômulo Gouveia, onde é que fica nessa? Não, Rômulo vai viver. Esperar se caso vai ser candidato. Se não for, vai para a chapa de Ricardo Coutinho. A chapa de Ricardo poderia ter Rômulo vice e Santiago senador. E aí a outra chapa pegaria o restante, o pessoal do PEN, Agra, para a chapa de veneziano. Isso na hipótese de Cássio não ser candidato. Em sendo candidato, aí o meio de campo embola. Porque aí nós teríamos 3 grandes candidaturas, veneziano, Cássio e Ricardo, e Nádia. Vamos ter uma eleição atípica no próximo ano. Vai ser algo diferente. Não teremos mais a polarização de 2 candidaturas. E aí, por que é que eu disse que veneziano poderá ser o grande candidato? Que pode até ser o vencedor dessa eleição. Porque ele tem os 3 elementos básicos. Um partido que está presente em todas as cidades. Tem cidades aí que o povo só vota no PMDB. É uma tradição. Porque historicamente já vota no candidato é o cordão encarnado e o cordão azul, né? E agora é o cordão laranja de Ricardo. Então, isso conta. Tem uma grande cidade que é Campina Grande. Com um reduto muito forte. Ele só precisa ser forte na capital, que é onde o irmão foi mais votado, Vitalzinho.
Então, é por esses elementos. O outro é o governo do Estado, que é Ricardo Coutinho, que já tem uma base toda. O surgimento de uma terceira candidatura, falta o candidato. Se o ministro topasse ser candidato, o ministro Aguinaldo Ribeiro, podia ser um grande nome. Tem Leonardo Gadelha, que foi pré-lançado, e tem Nádia Paletó do Blocão. O Blocão precisa dizer para que veio, já está na hora de definir uma candidatura. Eu tenho a impressão que o PT é tão fragilizado a nível de Paraíba, é tão comprometido, é tão cheio de divergências ou interesses pessoais que compromete uma candidatura sólida, uma candidatura majoritária. Você também tem essa visão também, Gutenberg? Eu tinha também essa visão quando o Cartacho era candidato a prefeito da capital. Mas quando veio a ideia nova, a proposta nova, o apoio do PT nacional. Você já imagine Nádia Paletó percorrendo esse estado e fazendo uns 3 comícios com Dilma, ou 2 comícios marcantes, com apoio de Lula. Nessa mulher que é nova. Não pode ocorrer com Nádia o que aconteceu com o Cartacho? A gente pode ter surpresas na eleição do próximo ano. A nível nacional, Eduardo Campos, Aécio Neves, se acertam ou divergem? Não, eles têm que dividir, eles só poderão se unir. Para garantir o segundo turno? Para garantir o segundo turno. E eu acho que o Eduardo Campos pode estar mais, ser a novidade. Lembrando que ele não tem uma estrutura partidária muito sólida no país inteiro. A Marina fortificou a candidatura dele? Com certeza. E eu acho que Marina pode ser a grande vice. As 3 chapas puro sangue. Inclusive, está na mídia nacional, de ontem para hoje. Tem que se formou chapas assim, né? A chapa puro sangue seria Lula vice de Dilma, FHC vice de Aécio e Marina vice de Eduardo Campos. Mérito isso, né? Pois é, está circulando essas 3 chapas aí como um balão de ensaio. Mas isso não ocorre, porque o PMDB, para onde é que vai? Os outros partidos periféricos, secundários, que têm que participar do processo, indicar nomes. É verdade. Ou seja, está em aberto. Eu acho que a eleição... O palanque de Cássio deve ser diferente de Ricardo aqui para a presidência, né? Cássio deve apoiar, obviamente, Aécio Neves, né? E Ricardo deve apoiar o Eduardo, então, a presidente Dilma Rousseff, né? A gente não coloca esse tempero da eleição para presidente nessa nossa discussão aqui das eleições estaduais. E aí sabe que tem um certo casamento. E você imagine Dilma no palanque de Veneziano, do PMDB, e no palanque de Nádia Paletó, do PT. Que peso, e Lula também, que peso isso pode ter? Aécio Neves no palanque de Cássio? Ou se Cássio não for o candidato, como é que vai ser o palanque de Aécio? Tem que ter. Tem que ter. Aí você diz, mas Ricardo Coutinho, com o poder na mão, vai estar com o candidato Eduardo Campos. Então, a priori, ele já vê que Eduardo Campos já leva vantagem, porque Ricardo tem uma estrutura. Com certeza. Estrutura muito forte, estrutura do Estado, estrutura de governo. E eles têm uma ótima relação, né? Ou seja, e aí já o PPS de Nonato Bandeira, nacionalmente, apoia Eduardo. Já é um entrave aqui também no Estado. Rapaz. Ou seja, estão muitas coisas ainda abertas ainda dessa composição política na Paraíba. E de fato o que a Paraíba precisa? Que perfil o candidato deve ter para que a Paraíba possa, ao seu ponto de vista, dar os avanços que você acha necessário? Eu vou falar primeiro o que é que o candidato tem que fazer e o perfil que o povo está exigindo. O povo quer um governador que seja carismático, que seja o grande pai, que seja o amigão, que seja com coração gigante. Porque faz tempo que a gente teve um governador com esse perfil. Talvez a gente tenha tido um governador com esse perfil, foi Ronaldo Cunha Lima. Eu posso até dizer que Cássio também é um cara que o povo adora, que as pessoas adoram. Mas ainda ele é mais Rodrigo do que Cunha Lima, Cássio. Mas eu sou do tempo que o Wilson Braga, que o povo adorava, virava. Então, o povo está carente de um governante com coração, com alma, com tato, com pele. Paternal. Esse é o candidato, esse é o perfil
que o paraibano está esperando. Agora você pergunta, esse candidato com esse perfil é o candidato ideal para governar a Paraíba, para dar essa virada que a Paraíba precisa? É? Eu acho que não. E aí? Como casar tudo isso? Mas dizem que quando o político se aproxima do povo, e esse calor que o povo transmite, essa necessidade, esse anseio, esse sonho que é colocado nas mãos dele, leva a que ele se transforme e faça as mágicas que o povo pede, que é gerar emprego, dar segurança, melhor saúde, melhor educação, que é isso que o povo está pedindo. Qual é o lá hoje que não tem um desempregado em casa? Um filho, a mulher, o pai está desempregado, que quer um emprego, que quer uma oportunidade de trabalho. Quem é hoje que não está com medo com essa insegurança que está no Estado? A deficiência da saúde, isso dói. A gente sabe que as pessoas estão morrendo de falta de saúde. Então, alguém que dê resposta convincente nesse setor, eu acredito que vai revolucionar. Muito bem, quem está mandando um abraço para você, Gutenberg, é o Edgley Pessoa. Deixa eu ver aqui de onde é o Edgley. Do Barra Ceará, da 96 FM. Mandando um abraço para você. Deixa eu ver, tem mais gente por aqui. Temos o Emanuel Braga Oliveira com Noara Cardoso. Noara Cardoso é sua filha, né? Gutenberg, quantos filhos tem, Gutenberg? 7. 7 filhos? 7. Perdi uma filha e ficaram 7. Ficaram 7? E 3 netos. 3 netos já? Noara me deu um neto agora. Que coisa boa. Gutenberg é casado hoje com? Regina, e tenho 2 filhas com ela, Valentina e Sofia, que estão aqui, inclusive, em Cajazeiras. Hugo Moreira Feitosa, um abraço para Gutenberg Cardoso. Feliz Natal para todos que fazem o Diário do Sertão. Muito bem. Nosso amigo Jackson, só um instantezinho aí, aguenta aí em Souza, que eu vou finalizar aqui com o Gutenberg Cardoso. Vamos para um jogo rápido aqui, diferente, Gutenberg Cardoso. Você que tem entrevistado lá de Souza hoje? É o doutor Edivan Rodrigues. O juiz, né? Juiz, doutor Edivan Rodrigues. Um abraço para ele. Gutenberg, vamos lá, o jogo. Você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Nada. Tem mágoa de alguém? Não, as raivas que eu tenho, passa logo, meu coração é assim, é um coração de guerreiro, mas também eu perdoo rápido, eu não guardo mágoa. E quem guarda mágoa se destrói, a mágoa também se autodestrói quem tem mágoa, eu não tenho. Você tem sonhos ainda? Tenho. Cite um. Estou sonhando Compartilha sempre. Um conosco. Eu pretendo... Seu grande sonho seria qual? Eu pretendo ainda criar mais revoluções das comunicações no jornalismo da Paraíba. Porque não está bom ainda? Porque perdeu a qualidade? Não, está sofrível. Está sofrível de Cajazeiras a João Pessoa. Por quê? É porque os colegas não estão fazendo mais jornalismo, estão fazendo assessoria no lugar do jornalismo. E pior, é assessoria de quinta categoria, a coisa. Você esquece a essência de fazer jornalismo para fazer puxa-saquismo. E aí isso, eu não gosto de falar que me irrita. E não é só aqui não, aqui em Cajazeiras, está no estado todo. Essa dominação burra que se estabeleceu é muito triste. Nós estamos vivendo a pior fase do radiojornalismo e do jornalismo, enfim, na Paraíba. O povo está gostando disso? Está abominando. Quem gosta de qualidade no rádio está abominando. Por que Gutenberg se auto-chama Correio? É tão óbvio, porque o governo não queria uma pessoa que levasse o povo a pensar, a ter uma visão mais crítica. Aí o governo vai lá, não dá, tira. E o que é lamentável, né? Em algum momento Gutenberg se deixou levar pela política? Não. Você criticou alguns companheiros que fazem que trocaram, que deixaram de lado o jornalismo para fazer assessoria. Em algum momento você chegou a fazer isso? E tem se comprometido em alguma vez na sua vida? Olha, eu tenho um mau exemplo. 2. Quando o Carlos Antônio chegou aqui para ser candidato a primeira vez, eu apresentava um programa de rádio. Ajudei Carlos Antônio, mas ninguém do grupo do outro lado podia me acusar de não ter dado espaço igual para o outro candidato. Quando o Carlos Antônio ganhou, ele me convidou a mim e a Josival para ir ser secretário. A gente disse, não dá para fazer a coisa, ser secretário e estar no rádio. Você quer um exemplo maior do que esse? Porque isso é o que as pessoas esperam de um grande comunicador. Você sabe o que é que eu fazia em João Pessoa? Quando Ricardo Coutinho era vereador, ele era proibido de dar entrevista. Eu cheguei em João Pessoa e disse, não, vou atrás de Ricardo. E eu pegava briga com a direção do Correio para botar Ricardo Coutinho no ar, como deputado. Porque ele era crítico, era o cara cobrador, tudinho.
Levei até advertência para apoiar Ricardo Coutinho como vereador, dando espaço para ele aqui no Sertão, que eu ainda estava aqui quando era vereador, e na capital. Depois, para eleger o prefeito, fui para a rua todo dia, porque era um cara consequente, que o momento pedia um Ricardo Coutinho daquela forma. Então, alguém poderia estar dizendo, então tu é um ricardista, né? Por esse comportamento que eu tive naquela época. Mas naquela época eu tive aquele comportamento que era consequente para o momento e para a sociedade o nome dele. Hoje eu tenho uma posição contrária, sou mais crítico ao governo dele. As pessoas já lhe dão um rótulo, porque tu só faz oposição. Não, porque o jornalista tem que estar sintonizado com o que a sociedade pede. A sociedade está pedindo mais segurança, está pedindo um governo mais humano. E eu vou ficar com quem? Vou lá do governo, porque o governo pode lhe dar uma vantagem? Não pode ser assim. O comunicador não pode se embriagar com o poder, se embriagar com a assessoria. Ele pode até ter assessoria. Eu tenho assessoria, eu presto assessoria a muitos políticos. Assessorias várias, de orientação, de divulgação, tudo. Mas o senso crítico que eu tenho que ter das coisas e da realidade do Estado, eu não posso vender nem comprometer. Você compraria briga pelo quê? Em defesa da sociedade, em defesa das pessoas e dos humildes. Você não... Injustiça, eu não aceito a injustiça. Eu compro briga contra a injustiça. Você não compraria briga pelo quê? Não compraria briga pelos poderosos. Por que não? Eu vou pegar outro exemplo. Em João Pessoa, grande parte da mídia defende o homem mais rico do estado, que é o dono do Shopping Manaíra, em troca de dinheiro. Eu não embarco. Eu acho que é um absurdo você defender. Quando ele está certo, tudo bem, eu bato palma para ele. Acho que é o maior empreendedor desse estado. Mas quando ele compra, ele vai na cidade de Cabedelo, consegue fazer aquela geografia e manipula, eu não concordo. E eu tenho coragem de discordar dele e enfrentá-lo e dizer que não concordo com ele. E enfrento o governo, enfrento qualquer outro. Eu só não sou um cara panfletário nem irresponsável. E todos esses que eu acuso, eu vou e dou direito de defesa. Então, esse que é o bom jornalismo, tem que ser feito. Você pode até defender boas bandeiras, mas dando direito de defesa que as pessoas precisam. Você é crítico com você mesmo, Gutenberg? Também. É comigo que eu sou. E às vezes até demais. Quem é Gutenberg Cardoso? É um revolucionário da comunicação. Obrigado pela entrevista. Excelente. Muito bem. Tivemos esse papo maravilhoso com o Gutenberg Cardoso, se bem que temos assunto aí para nos alongarmos até o outro dia. Mas fica o convite para uma próxima oportunidade de você voltar a estar conosco. Falar da Romaria de Barreta, Juazeiro do Norte. E alguns outros episódios dessa cidade. Com certeza. Muito obrigado, Gutenberg. Sucesso para você. Um abraço. Mandar dizer que o grande timoneiro a ilha de Seção, da novidade, eu sou crítico da imprensa e da comunicação, é essa iniciativa de vocês e de Pedson. Isso aqui salva a lavoura. Muito bem. Feliz Natal e um ano novo de sucesso. Um beijão para dona Joana, minha mãe. Muito bem. Muito obrigado. Nós voltamos na quinta-feira, não é isso, produção? Na quinta-feira, nós estamos aí, a véspera de Natal. Vamos ficar de folga, mas voltamos na quinta-feira com mais um programa Interview. A todos vocês, uma semana abençoada, Feliz Natal e até a próxima quinta. E vamos agora a Souza, com nosso amigo Jackson Queiroga, nesse bate-papo de lá com o juiz doutor Edivan Rodrigues Alexandre. Um abraço, Feliz Natal para vocês aí em Souza.